Boa tarde a todos. Dando sequência nesse mesmo capítulo, que é o Bem-aventurados e os aflitos, né? São 4 itens que dão na sequência aqui, que é o item 22 a 25. Eu vou falar um pouquinho a coisa de cada um, tá? A respeito desses itens, tá? No capítulo 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, em várias oportunidades, o que acontece? Muitos de nós, o que a gente faz, né? Quando uma pessoa morre, nós falamos assim: nossa, aquela pessoa era honesta, era boa. A gente dá todas aquelas qualificações boas para aquela pessoa, né? Mesmo ela tendo morrido de uma forma às vezes rápida, né? Ou nova, né? E que às vezes no mesmo acidente, vamos dizer, porque com fulano que estava do lado, que às vezes é uma pessoa que não tem uma boa índole, né? Uma pessoa muito boa, está viva, né? Então, a gente fala assim, pô, por que aquele lá que não era uma flor cheia está vivo, né? A gente tem essa preocupação, às vezes, de falar da vida, né, de uma pessoa boa ou outra. Mas, pela doutrina, o que a gente sabe? Que quem morre é porque seu tempo foi um prazo já, praticamente já está expirado, né? Claro que dentro do plano espiritual esse tempo já está pré-determinado, certo? Possivelmente todos que partem, eles já cumpriram aquelas suas tarefas, né? Aquelas suas provações, às vezes ou não, pode ser que ele tenha falhado naquele período, certo? Mas aquele que ficou, possivelmente nem começou ainda, independente de idade. Pode ser que uma pessoa com uma idade longa, ela nem começou a sua aprovação, ela nem passou por aquilo, né? Agora, se o espírito já concluiu as suas tarefas, bom, por que deixá-lo preso aqui nesse globo, né? Algumas coisas até a Leia já falou, então às vezes até parece meio repetido, mas é uma sequência, tá? Então é assim, por que deixar então nessa prisão do corpo? Não há necessidade, né? Se ele já cumpriu o que foi pré-determinado, está na hora, né? Então a verdadeira liberdade do espírito consiste no quê? Nos rompimentos dos laços, né, que prendem ao corpo, né? Então, enquanto nós estivermos na terra, nós estaremos cativos aqui, né? Estaremos presos nesse corpo, né? Então, assim, nós jamais devemos censurar aquilo que Deus predeterminou, porque nós não sabemos, nós não temos compreensão, né? Deus é justo em todas as suas coisas, né? Nós aqui com as nossas faculdades, né, de entendimento ainda, assim, nós somos tão limitados, né, tão obtusos, nossos confusos, né? Nós não temos uma nitidez, uma clareza a respeito disso, né? Então, a partir do momento que nós nos elevarmos, aí sim, então essa importância a respeito da vida material nos será apresentada, né? Aí vai ser como um simples incidente, né, na nossa caminhada infinita, né, da existência espiritual. Nós temos os tormentos voluntários, né? Muitos homens e mulheres vivem incessantemente aqui, como ela disse, à procura da felicidade, que foge rapidamente, né? Pois a gente procura nos bens materiais, né? Se nós procurarmos no bem-estar do espírito, aí pode ser que nós teremos aí um pequeno prenúncio, né? Uma iniciativa de como será a verdadeira felicidade, né? Em mundos mais avançados ou nesse próprio mundo que nós estamos, né? E a gente assim não vai criar perturbações para nós mesmos, se nós entendermos esse entendimento de felicidade futura, né?
A gente sabe que muitas pessoas que cultivam ciúmes, né? O que é? Ela não repousa, né? Não só o ciúme, né? Mas outras situações, como disse, de bens materiais. A pessoa ela não consegue dormir, ela fica burilando pensamentos, situações para poder ou dificultar a vida do próximo, né? Tendo ganhos em cima de outras pessoas, ganhos financeiros, né? Infelizmente isso tem acontecido muito, né? Mas ela não tem noção do que vai acontecer amanhã, né? Ela não tem noção do que é uma cobiça, né? Então o que vai ocorrer? Ela só vai descobrir a partir do momento que ela partiu. Aí ela vai ver o envenenamento que ocorreu em sua alma, né? No seu espírito, da sua vida material, né? Agora, aquele que se contenta com o que tem, né? Ele já não tem tanta inveja, né? Esse não está no seu ser, né? Ela é uma pessoa sempre rica, porque ela olha aqueles bens, aquilo, como uma necessidade passageira. Então, dessa calma, né, às vezes em meio de várias tempestades da vida, é uma forma de felicidade, né? É pequena, mas né? É o início, né? É um prenúncio, né? Nós temos também, às vezes a gente fala sobre a desgraça real, né? Na nossa linguagem humana, nós damos a palavra de desgraça um sentido bem amplo, né? Nós achamos que várias situações que ocorrem conosco, miséria, né? Dívidas, né? Credores nos cobrando, nos ameaçando, né? Coisa simples, às vezes um fogão que às vezes não tem um gás para você fazer o alimento, né? Um berço quando não tem uma criança que já foi pequena. Tem um motivo, né? Então, para nós que só pensamos no presente, isso, no pensamento nosso, é uma desgraça, né? Mas nós temos que ver quais as consequências desses atos, né? Desses fatos, o porquê, né? Então, quando há uma destruição, por exemplo, como está ocorrendo, infelizmente, as tempestades fortíssimas, às vezes, que estão ocorrendo, essa destruição já é necessária, né? Se nós formos ver por outro olhar, né? A gente vê árvores sendo arrancadas, casas sendo destruídas, né? Mas tem um saneamento do ar ali. Esses miasmas que nós não enxergamos, não sabemos, eles vão ser dissipados. As energias negativas, insalubres, também vão ser retiradas, né? Então, se nós formos enxergar isso por aí também é uma felicidade que nós talvez não conseguimos enxergar, né? E dentro, claro, desse processo, a gente sabe que tem muitas vidas que partem, né? Mas assim, partem é porque chegaram a hora delas, né? Chegou o momento delas, né? Porque chegou o momento delas partirem, né? Então, para que a gente possa avaliar isso aí, as consequências, nós teríamos que nos transportar para a vida além dessa vida, né? Para a vida espiritual, né? Aí nós vamos saber se é ditoso, feliz, né? Ou não, tá? Para o espírito e para nós no momento encarnados, né? Porque a gente sabe que é lá na vida espiritual que nós vamos ter essa noção, esse entendimento, né? E o Espiritismo vem nos esclarecer, nos mostrar, né? Vem nos recolocar essa visão, esse prisma, né? Vamos dizer, tirando essas cegueiras nossas, né? Em relação às verdades, né? Em relação às verdades e o erro. Mas dentro disso tudo, a desgraça realmente, sabe o que é a ausência de Deus em nós, né? Se nós não tivermos Deus em nós, a gente falha em muitas mais coisas, né?
nós temos na sequência que é a melancolia, o item da melancolia. A gente fala muito por exemplo, quando uma tristeza, né, a tristeza se apodera de nós, no nosso coração. A gente considera a vida amarga, né? Na verdade, é bem o nosso espírito que está almejando algo melhor, né? Está procurando uma liberdade, está procurando uma felicidade, né? Então, ele acaba se esgotando muitas das vezes quando a gente fica com essa demasia de energias e pensamentos ruins. Então, a gente fica esgotado, né? E como o corpo serve de prisão, né? Então, o que nós temos que fazer? Resistir a essas energias, a esses pensamentos negativos, né? Para que a gente elimine os miasmas, os pensamentos negativos do nosso corpo, né? Que enfraquece bastante, infelizmente, né? Tira essa vontade nossa de forma grande. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que melhorar nossas impressões para levantar nossa felicidade, né? Para uma vida melhor. Então nós não devemos esquecer que nesse momento de degredo nosso, no retorno nosso aqui na Terra, nós temos o quê? Várias obrigações para com nossa família, principalmente, né? E na qual a gente nem suspeita as relações que nós temos com os nossos próximos, né? E na qual Deus nos confiou, né? Então, no caso dessas aflições, nessas provações, nós sermos fortes, né? Suportarmos. Se nós suportarmos, nós vamos dar um grande passo, né? Tirando as aflições e mudando como a gente está passando, né? Um período de regeneração. Demora, claro, não é para amanhã, mas nós estamos passando, então a gente melhora essas aflições, tirando do nosso plano, né? Então nós temos que compartilhar sim nossas aflições sem nos lamentarmos, né? Ninguém é coitadinho, né? Nós temos que passar por essas provas para podermos evoluir. Uma coisa que a Leia disse, eu só vou complementar aqui, realmente, que nós temos que viver em companhia de outras pessoas, né? Sem nos isolarmos, para que a gente possa pôr em prática essas necessidades que nós temos de melhorar, tá? O isolamento só atrasa a nossa evolução. Então, coragem a todos, para nós, espíritos, para que nós possamos nos libertar das angústias. Fiquem com Deus.